A seguir, o grande deputado André Quintão, com a palavra. Presidente, senhores deputados, deputadas dessa Assembleia, telespectadores, público presente. Hoje é um dia de muita preocupação para nós que defendemos as políticas públicas de inclusão social em nosso país. A aprovação em segundo turno da proposta de emenda constitucional 241 pela Câmara dos Deputados traz graves riscos à gradual e crescente universalização das políticas públicas, principalmente sociais, em nosso país. Vou aproveitar esse espaço da tribuna da Assembleia, principalmente para dirigir-me àqueles que nos acompanham nos vários municípios das várias regiões do Estado de Minas Gerais. Essa proposta de emenda constitucional, que alguns chamam de novo regime fiscal, outra de PEC do teto dos gastos públicos, eu prefiro chamá-la de PEC das desigualdades. Ela vai implicar num congelamento das chamadas despesas primárias. Despesa primária engloba gastos com saúde, assistência social, educação, obras, previdência, por aproximadamente 20 anos, com previsão de revisão somente na metade desse período. Esses investimentos terão apenas o reajuste pelo IPCA. O que isso significa na prática? Na prática significa, por exemplo, quando houver um acréscimo da receita, esse acréscimo não será redistribuído para os investimentos necessários, para a segurança pública, para o desenvolvimento rural, para a saúde, educação, assistência, cultura e esporte. Qualquer acréscimo será direcionado para pagamento de juros e serviços da dívida da União. Mas imaginemos que a receita não cresce, que o país não volta a crescer. Algumas despesas primárias têm crescimento vegetativo, como, por exemplo, benefícios vinculados ao salário mínimo e à própria Previdência Social. Isso, na prática, inviabilizaria a aplicação de recursos em outras políticas públicas. Como isso é absolutamente ingovernável, o resultado pós-PEC 241 será exatamente acelerar uma reforma da Previdência que novamente aponta para ataques contra direitos, principalmente dos trabalhadores. E mais, uma tentativa de desvinculação de benefícios sociais vinculados ao salário mínimo, e aí eu destacaria o benefício de prestação continuada, que hoje é pago para pessoas idosas e pessoas com deficiência, cuja renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, para reduzir o peso dos benefícios sociais no montante do gasto, ou se diminui o valor do benefício, e isso pode ocorrer com a desvinculação do benefício do valor do salário mínimo, ou mesmo reduzindo o próprio crescimento do salário mínimo. Ou então, restringindo os critérios de acesso, como, por exemplo, focalizar ou restringir os critérios de entrada
no programa fundamental de transferência de renda no país, que é o programa Bolsa Família. É bom fazer esse esclarecimento, porque às vezes o cidadão, a cidadã, com esse massacre midiático que vivemos, soa como música nos ouvidos o equilíbrio fiscal, o ajuste das contas públicas. Só que esse ajuste, cidadão mineiro, cidadã mineira, vai ser feito em cima da saúde pública, em cima da assistência social, em cima da sua aposentadoria, do Bolsa Família, da educação. E nós sabemos que o congelamento nesse patamar de investimento em política pública, num país ainda com tantas desigualdades sociais, recai em quem ainda não tem acesso ao ensino infantil, a um programa de transferência de renda, a quem ainda não tem o acesso a uma saúde pública de qualidade, a uma consulta médica especializada com mais rapidez, sem falar na cobertura que ainda não existe, universal, seja para a saúde básica, seja para o serviço de atendimento médico de urgência. Por que não discutir o equilíbrio fiscal, o ajuste fiscal, pela lógica da receita? Por que falar em imposto sobre grandes fortunas é assunto proibido? Por que falar em taxação de dividendos é assunto proibido? Por que falar numa política mais efetiva de combate à sonegação é assunto proibido? Por que falar em justiça tributária é assunto proibido? Porque a justiça tributária devia ser feita com o seguinte princípio: quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Mas no Brasil é o inverso. Tentam fazer uma campanha sobre a questão dos tributos, falando genericamente: a carga tributária do país é muito alta. É alta, mas é alta para o pobre, para o trabalhador, para a classe média, porque o nosso imposto é sobre o consumo e não sobre o patrimônio. As nossas alíquotas são menores para quem recebe mais e maiores proporcionalmente para quem recebe menos. Então você usar o argumento do equilíbrio fiscal pelo lado da despesa primária, repito aqui, a despesa primária é o que o Estado brasileiro gasta com saúde, educação, assistência social, segurança pública, cultura, desenvolvimento rural. Para este, terá congelamento, para estas despesas primárias. Agora, para o pagamento de serviços e juros da dívida, não. Portanto, a proposta de emenda constitucional 241 é, mais uma vez, a conta do equilíbrio recair sobre o ombro das pessoas mais pobres, trabalhadoras e a classe média desse país. Nós ainda teremos um tempo, até o final de novembro, para buscarmos acelerar as mobilizações, acelerar o esclarecimento da população sobre o tiro fatal em nossa Constituição de 88. Uma Constituição que apontou para a construção e estruturação de um estado de bem-estar social. Em poucos meses, um governo coloca uma proposta no Congresso, sem o devido espaço do debate, rasgando uma Constituição resultado de mobilização e luta na transição da ditadura para a democracia, que apontou para a universalização dos direitos sociais. É muito grave, e a corda vai arrebentar para estados e municípios, porque tem outras propostas conexas no Congresso.
a renegociação das dívidas dos estados com a União, vinculando a critérios parecidos com a restrição de despesas com políticas públicas em cada estado. Porque o governo federal cofinancia boa parte das políticas públicas. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 400 UPAs, unidades de pronto atendimento concluídas, cujo custeio depende do investimento federal. Correm o risco de não serem colocadas em funcionamento. Na área da assistência social, aproximadamente 77% do conjunto do recurso destinado para o funcionamento dos centros de referência da assistência social, para o apoio à rede socioassistencial sem fins lucrativos, para o trabalho de busca ativa e pagamento do Bolsa Família, dos benefícios, dos serviços socioassistenciais, são garantidos por recurso federal. Com essa restrição de investimentos sociais, nós teremos o risco da desconstrução do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social. Estudos do IPEA, e aqui não é o deputado que está falando, é um órgão público do governo federal, diz que, feitas as projeções, em 20 anos, só a assistência social perderá 868 bilhões de reais. Aproximadamente, ao chegar no 20º ano, é como se o orçamento da assistência social tivesse uma queda de 54%. E de onde virá esse corte? E para onde esse corte será apontado? Com certeza, na diminuição dos serviços socioassistenciais, na restrição de acesso ao programa Bolsa Família e na desvinculação do benefício de prestação continuada ao salário mínimo. E o pior, um engessamento que não dá margem para o debate democrático das leis orçamentárias onde elas devem ser feitas, no próprio Poder Legislativo. Porque qualquer ajuste fiscal tem que ser feito de maneira contextualizada. Imaginem, cresce demais a receita, economia recupera, é justo que o crescimento da receita seja compartilhado com a melhoria dos investimentos que incidam sobre a qualidade de vida da população. Num cenário inverso, aprofunda-se a crise e recessão econômica. É necessário que o Estado amplie a sua rede de proteção social. Mas essa margem de análise, essa margem de debate com a sociedade e no parlamento não está prevista na proposta de emenda constitucional 241. Então, é uma proposta que vem no momento errado, encaminhado ao Congresso Nacional, sem o devido debate, na perspectiva equivocada, porque discute congelamento de investimento em política pública e não discute receita a partir dos mais ricos, daqueles que mais podem. E errado também, porque o seu período de vigência é absolutamente incompreensível, inédito. Não existe experiência empírica de um ajuste fiscal constitucional de 20 anos. Não existe nem no receituário neoliberal, que é a intenção, hoje hegemônica, da Câmara dos Deputados e do atual governo. Então, nós acreditamos que essa situação, que esse desafio das contas públicas, das políticas públicas, do momento nacional, exige mais responsabilidade, exige mais diálogo, exige mais compartilhamento do ônus,
porque a PEC 241 coloca o ônus da situação internacional e nacional nos ombros das pessoas mais pobres, dos trabalhadores, dos servidores, dos pequenos agricultores familiares, dos trabalhadores rurais, das pequenas e médias empresas e da classe média. Não atinge o setor financeiro, não atinge elites que querem ganhar sempre, na bonança ou na recessão. Os estudantes e jovens brasileiros já estão se mobilizando. E temos aí um prazo, senhor presidente, para concluir. Não apenas para denunciar, mas para esclarecer, para mobilizar e para ainda tentar reverter no Senado esse tiro fatal sobre os direitos sociais do povo brasileiro. Muito obrigado.